Fala pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar tudo sobre a prisão do Bolsonaro. Aí você fala assim, pô Cláudio, você tá com a camisa verde e amarela aí e enlouqueceu, de repente começa a falar sobre prisão de Bolsonaro. O que saiu na Folha não, saiu no jornal Globo hoje, é uma matéria assustadora e com certeza o Bolsonaro está em pânico ao ver essa notícia. Nós vamos saber aqui tudo, né, sobre a mudança aí da percepção, né, ou pelo menos do olhar do STF sobre prisão. Aí você fala assim, ah não, tá ali, mas não há nada demais não, tá falando sobre uma percepção de prisão e tal, mas não, nada vai acontecer. Na realidade, o que mostra aqui é uma matéria extremamente assustadora. Eu levei um susto porque até um tempo atrás as pessoas estavam falando assim, bem, provavelmente não haverá nenhum tipo de prisão para o Bolsonaro ou punição. E até em janeiro, aparentemente, o Bolsonaro não seria punido. Só que algumas coisas mudaram. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. O STF aí tem uma mudança uma mudança na postura em relação à prisão do Bolsonaro, que antes era praticamente assim, a princípio, era tido com mais cautela, era tido com mais cuidado, e agora parece que já mudaram. Tem 4 ministros lá do Supremo Tribunal Federal, eu disse 4 ministros, que tem aí já estão informando o seguinte: a possibilidade do Bolsonaro ficar solto é mínima, porque o que ele causou foi um verdadeiro estrago. Então você vai saber tudo sobre essa situação de Bolsonaro, que está realmente insustentável. Não tem como o Bolsonaro sair, né, de certo modo, ileso disso. E aí você vai falar assim, tá, então você vai contar isso? Vou contar. Você deixa um like, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira. Esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. Vamos lá na matéria do O Globo, que tá dizendo assim, ó, a mudança, deixa eu aumentar aqui, por Bela Megali. Essa Bela Megali, ela sempre traz ótimas notícias aqui, né, sobre a situação do Bolsonaro. O Bolsonaro é em pânico, a coisa ficando complicada. Mas vamos lá, o que diz aqui a matéria do O Globo? A mudança da percepção do STF sobre a eventual prisão de Bolsonaro, tá? Então tá aqui a situação, falando um pouco mais aqui do Bolsonaro, né? Eu acho que tava aí falando em chamar pessoal de Israel. Parece que o pessoal falou assim, opa, peraí, você vai falar de Israel, você tá com sérios problemas aqui na justiça. Aí o pessoal foi e alertou, ei Bolsonaro, você não tá livre não, você não vai disputar 2026. Você tá falando como se fosse disputar aí a cadeira da presidência em 2026. Não, você tá com sérios problemas. E aí o pessoal tá aí jogando na cara do Bolsonaro, né? Ó, que diz o seguinte: diante da série de investigações que avançam ao longo do ano sobre Bolsonaro, ministros do Supremo Tribunal Federal mudaram a sua visão sobre a prisão do ex-presidente, tá? Então tá aqui o pessoal sendo duro, draconiano com o Bolsonaro. Acho que falaram assim, você tá falando aí em chamar o cara lá de Israel, né? O cara já tá fazendo um monte de coisa lá, você vem trazer pra cá, você tá pensando que é quem? Aí o pessoal pegou e falou: se em janeiro a avaliação era de que uma prisão de Bolsonaro poderia tumultuar o cenário nacional e aumentar o seu capital político, hoje a leitura é de que as chances de Jair Bolsonaro escapar de uma punição são pequenas. 4 dos 11 ministros lá do STF, ouvido pela coluna, avaliam que, pelos elementos já tornados públicos, como a falsificação de cartões de vacina, as joias da Arábia Saudita e, em especial, a arquitetura de um golpe de Estado envolvendo diretamente o Bolsonaro, abre aspas, fala aqui, é muito difícil que o ex-presidente receba uma pena que mantenha sua liberdade. Então tá aqui os ministros falando, um deles, né, não citaram aí os nomes. Quem será? Comenta aí quem foi esse ministro que falou isso daí. Foi o Alexandre de Moraes, Barroso, né? Quem foi? Né? Rosa, né? Eu acho que a Rosa não mais, né? Mas, enfim, comenta aí. A Carmen Lúcia, comenta aí quem vocês acham que foi. Mesmo com dúvidas levantadas pelo subprocurador-geral Carlos Frederico dos Santos sobre a delação do ex-ajudante de ordens da presidência, o subprocurador, o senhor tá com sérios problemas, hein? Depois a gente fala sobre o senhor aqui, ainda nesse vídeo. Os ministros da corte receberam informações de que a Polícia Federal avançou em provas ligadas aos fatos narrados pelo militar. Em entrevista ao Globo,
Santos afirmou que a delação é fraca, né? Mas quando é qualquer papel de bala doce, aí, como diz o pessoal, coloca o pobre, coloca o negro, o menos favorecido, na cadeia por, né, 50, 100 anos, né? Aí quando é o Bolsonaro, de olhos azuis, aí olhos verdes, branco, aí segundo o senhor, tem que permanecer. Os seus critérios de justiça realmente assustam e fico preocupado, muito preocupado, em ter um subprocurador desse jeito, desse nível. Realmente lamentável a sua posição e a sua opinião. Voltando aqui para o assunto do tema Bolsonaro, é o seguinte: no STF, a expectativa de que a Polícia Federal conclua em 3 meses a investigação sobre a atuação do ex-presidente em um plano golpista para impedir a posse de Lula. Esse é o caso considerado mais grave que pode levar Bolsonaro à prisão aí, né, para os ministros da corte. Os ministros seguem com a opinião de que hoje não há elementos que justifiquem uma prisão preventiva, que é diferente, nós já falamos sobre isso aqui, sobre a situação do Bolsonaro, mas isso não importa, ou pelo menos isso não faz com que o Bolsonaro fique livre, leve e solto. Não. Prisão preventiva é só em casos, né, especiais, se é que assim posso dizer, quando o acusado, o Bolsonaro condenado, de certo modo, acaba aí cometendo várias irregularidades, né, e impedindo, ameaçando a testemunha, mudando prova e tal. Aparentemente o Bolsonaro não está fazendo, né, mas enfim, agora, de certo modo, o seu desejo aí está quase perto de ser realizado, tá? E aí tá dizendo aqui, voltando que eu fiquei um pouco ensandecido pela parte da matéria, né? Os ministros seguem com a opinião de que hoje não há elementos que justificam a prisão preventiva do Bolsonaro e defendem que ele precisa ter todas as suas garantias do devido processo legal observadas nos processos pelos quais, né, o Bolsonaro responde. E esses processos não são poucos. Bem, é o seguinte: desde os cartões de vacina até mesmo uma suposta tentativa aí de golpe de Estado, demolição aí violenta, ou pelo menos uma tentativa, né, de destruição do Estado, o Bolsonaro está enrascado. E o fato é que existem grandes provas, e não são poucas, de que o Bolsonaro estava aí supostamente em todas essas tratativas. Agora, né, toda aquela valentia, aquela brabeza que o pessoal fala, né, bravo, né, mas o certo é brabeza, toda aquela brabeza que o Bolsonaro estava tentando apavorar todo mundo, porque estava sobre o manto aí, de certo modo, do foro privilegiado. Agora ele não tem mais, tá? Essa aqui é a realidade. Agiu de modo covarde, deixando os patriotas lá que o tanto apoiaram e iludindo, indo pra jaula. E de certo modo, né, se eles lá já estão, mais cedo ou mais tarde cabe aí o Bolsonaro ser conduzido coercitivamente, não, carinhosamente, para o local da jaula, aonde ele realmente não deveria, né, se é que eu posso dizer, não deveria ter saído, né, mas é que ele deveria estar lá há muito tempo. A verdade é que o Bolsonaro, ele pisou na bola com todo mundo, né, pelo menos, né, tanto com o pessoal de esquerda, com o pessoal de direita, de extrema direita. O Bolsonaro pisou na bola com todo mundo, porque se o Bolsonaro tivesse uma outra percepção da vida, tivesse uma outra percepção, né, e amasse aí pelo menos o povo brasileiro, do seu território de modo geral, ele jamais faria isso. Nenhum político deve fazer esse tipo de, né, peripécia aí que o Bolsonaro fez, causando transtorno, constrangimento. Local de política é um local sério, tá? Para as pessoas, de certo modo, administrar. O cara que é um administrador, ele tem ali uma responsabilidade para comigo, para com você, para com o povo de modo geral. Seja ele de esquerda, seja ele de direita, de extrema, enfim. Lá ele tem que assumir um local de líder nato e que ama realmente o povo. Coisa essa que o Bolsonaro, de certo modo, não fez. Agiu de modo ensandecido e colocou aí muitas pessoas, de certo modo, na jaula. Agora tira foto aí como se estivesse, né, debilitado, como se estivesse passando por diversas dificuldades, mas o fato é que está debilitado agora, porque até 2 anos atrás estava desafiando Alexandre de Moraes, estava desafiando o ministro Barroso e dentre outros. Desafiando não, porque uma coisa era ele chegar e simplesmente desafiar Barroso ou até mesmo Alexandre de Moraes, que olha, eu acho isso, a minha opinião é essa, sobre esse determinado assunto, tal, assim,
Isso ele poderia fazer a qualquer hora, a qualquer instante. Essa é a minha visão. Agora, o que ele fez foi desrespeitar, tentar humilhar, constranger os ministros da Suprema Corte, né? Pelo menos ou quase todos eles. Eu acho que ele não atacou diretamente o Lewandowski, mas o restante ele partiu para cima de uma maneira assim ensandecida. Então, né, quero ver agora ele de certo modo peitar esse pessoal, né? Peita agora, tá aí, né? Tava querendo se aparecer aí, os ministros avisaram para ele, ó, se começar, eu não vou nem dizer se começar nesse tom, os ministros só lembraram, você tem sérios problemas aqui com a polícia, né, o seu filho com a polícia civil, você com a polícia federal, né, essa aqui é a realidade, com o Supremo Tribunal Federal, você vai peitar? Provavelmente deve estar chorando lá na casa dele, e não é pelo Brasil, né, não é nem por mim, nem por você, nem pela camisa da seleção, é por ele mesmo, sabendo que de certo modo está com sérios problemas e vai encarar duramente aí a Polícia Federal nos próximos 2 meses, essa aqui é a realidade, porque já tem data certa para, de certo modo, concluir esse inquérito e vai responder, né, pela supostamente falsificação do cartão de vacina, as joias lá que tava lá para cima e para baixo andando de modo ensandecido, vendendo aí, porque eu não sei como que pode um presidente da República estar se envolvendo num esquema desse, tá? Se confirmado, tem que ir pra jaula mesmo, não só ele, mas qualquer um que se atrever e agir dessa maneira de modo ensandecido. E vai responder de certo modo, supostamente, se assim confirmado for, né, vai responder de maneira dura, de maneira, né, exemplar, né, sobre a situação aí da tentativa ao Estado Democrático, né, a tentar aí, de certo modo, derrubar o Estado brasileiro, tá? Querer dar um golpe aí de Estado no Brasil. É realmente uma lástima, mas, de certo modo, repito, tem que ser, de certo modo, punido, porque senão, daqui 6 meses, Deus nos livre e guarde, um outro vai e resolve fazer esse tipo de já ia falar um negócio aqui, mas você não precisa ouvir. Mas é uma patifaria, né? Não tem como. Cara, o Bolsonaro, ele não precisava disso daí, meu. De verdade. Chega e fala assim, ó, Lula, parabéns pra você e tal. Ele poderia falar, eu não tenho nenhum tipo de simpatia por você, Lula e tal. E beleza. Boa sorte aí, nosso país é o mais importante, tá? Essa aqui é a realidade. Poderia ter falado isso, mas não. Aí ficou nessa daí, preocupado já com o negócio da joia, falsificação de vacina, enfim. Aí arrumou mais um outro problema. Enfim, é isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. A gente fala na próxima. Abaixa aí, segue o Pix aí. Eu até tirei essa foto do Bolsonaro aqui. Ninguém merece isso aí, mas, né? Enfim, você tá vendo aí, abaixa aí o Pix, tá? Se quiser contribuir, eu agradeço demais. A gente se fala numa próxima oportunidade. E deixa o like aí, se possível. Beleza? É isso, a gente se fala. O vídeo hoje demorou mais um pouco. Eu tô com um problema de saúde aqui, me machuquei. Mas enfim, é isso. Valeu, pessoal. Um abraço.